A paz do Senhor, meus amados irmãos, maravilha retornarmos aqui nesse 15 de outubro, dia do professor, para estarmos com cada um de vocês, irmãos e irmãs, que acompanham, o trabalho realizado pelo CETADB através das redes sociais e também propriamente dos cursos, que são ministrados pela escola, tanto à distância, individualmente, através da nossa plataforma, como através dos núcleos que estão instalados em todas as regiões do Brasil e também fora do país, Uma bênção. Irmão Renato, paz do Senhor, boa noite, seja muito bem-vindo para juntos passarmos aqui esses momentos abençoadores, Aprendendo da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A irmã Ivone, que já está conosco aqui. A irmã Ivone, na semana passada, não esteve conosco, Eu acompanhei aqui. Micácio, paz do Senhor, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Vilma, A Vilma, Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha nós podermos ter esse momento, Toda quarta-feira, de aqui podermos louvar a Deus, bendizer o Senhor e também de podermos compartilhar de aprendizado bíblico, teológico, pentecostal. Pastor Hoffman, maravilha, Deus abençoe, seja muito bem-vindo também aqui para estar conosco, para somar conosco, aqui no nosso perfil do CETADB, nas questões agora em curso, as perguntas bíblicas e teológicas. Eu já vou me adiantando aqui dizendo que alguma questão que os irmãos queiram deixar registrado para as nossas próximas aulas, os irmãos podem colocar no comentário aqui mesmo, Coloquem no comentário que a gente toma nota, tanto para os irmãos que estão acompanhando a aula ao vivo, como também para aqueles que vão acompanhar posteriormente, que vão estar assistindo a aula posteriormente. Também pode deixar o seu contato, não há problema, porque o contato chega para a gente, a dúvida fica aqui registrada e a gente adiciona, a sua dúvida no nosso temário para que em outras aulas também possa ser, que os irmãos vão deixar registrado. Tá joia? Então, é isso aí. Mas a gente vai estar aqui sempre à disposição. O temário de hoje está pronto. Nós fizemos a divulgação já a partir de segunda-feira, para que os irmãos pudessem estar acompanhando e, sendo assunto do interesse de cada um, poder estar conosco aqui nesta aula. Pastor Ciro, a paz do Senhor, tudo certo? Pastor Ecos, tudo certo, graças a Deus. Estamos aí prontos para mais uma live, 248. 48. 248. E aí, como está a temperatura aí? Rapaz, aqui tá. Hoje esquentou bem. É mesmo? Hoje esquentou bem. Aqui deu uma esfriada essa semana, Vamos ver se esquenta a partir de amanhã, mas parece que chegou uma frente fria aí, tá um vento. Não, aqui esteve frio ontem, amanheceu, um clima mais ameno, porém agora à tarde, já pela manhã já esquentou e já deu uma melhorada, Já tá perfeito, uma benção, maravilha, glória a Deus. Que benção, então. Pois é, meu pastor, e a aula segunda-feira, diga lá. Foi boa, faltou tempo, Que a gente começa a falar das questões escatológicas. E aí, quando a gente começa a esquentar, o tempo acaba, Vai abrindo o leque e chega uma hora que faltou o tempo. Eu imagino que sim. Mas é assim mesmo. Na segunda-feira, pode falar. O importante é deixar os irmãos com vontade de aprender mais, De aprender, com certeza. Até porque os alunos que estão inscritos no curso têm acesso, às aulas que estão disponíveis no canal do CETADB. Sim. E aí dá para tirar muita dúvida, com certeza. Quem quer aprender, aprende, A verdade é essa. Quem quer semana que vem já é a última aula, passou rápido. A última aula passou rápido, 6 aulas.
houve a interrupção ali na metade por causa do falecimento do pastor Nelton, mas prosseguimos, avançando e foi bênção. Essa agora era para ser a última, né? De fato, é. Aí nós prolongamos mais uma segunda-feira. É isso aí. Pois bem, meu pastor, então é isso. Nós vamos dar início aqui à nossa pauta. Cadê aqui? Pastor Wellington de Marabá, no Pará. Olha aí que benção. Seja muito bem-vindo, todos os irmãos. Falando do pastor Wellington de onde? Marabá? Isso. Essa semana foi aniversário dos dois Wellingtons, né? Foi. O Wellington pai e o Wellington filho. Ontem foi o Wellington pai e hoje o Wellington filho, não é isso? Isso aí. Tá certo. Vou aproveitar para deixar registrado aqui os nossos parabéns, né? Ao nosso pastor presidente da CJDB, pastor Wellington da Costa Júnior, né? José Wellington Costa Júnior, né? Que é o presidente da CJDB, e o pai, José Wellington Bezerra da Costa, que é o nosso pastor, nosso decano, né? Emérito. E o pastor emérito. Né? O pastor emérito da aí. nossa CJDB. Presidente do Conselho Administrativo da CPAD. E também do Ministério do Belém, em São Paulo, né? Isso aí. O homem está ativo ainda, com 91 anos, né? Pois olha, quem dera eu ser um peixe para chegar com a saúde e um vigor assim, com 90 anos de idade, eu já me dava por satisfeito. Pois é. Muito bem. O Jair nos lembrando aí, ó, feliz dia do professor. Mesmo. Estão conosco aqui. Hoje também é seu dia, pastor Hércules. Desse jeito aí. Deus abençoe, viu? Parabéns. Amém. A gente vai avançando, né? Vai avançando. Fazendo a obra de Deus, alguém precisa fazer. Então, a gente está aí para realizar a obra. Concórdia do Pará, irmã Vilma. Está distante, minha irmã. Maravilha. Que bênção. Pois bem, meu pastor, vamos então iniciando aqui a nossa pauta de hoje. Falando a respeito da morte, não é? A respeito da morte, a pergunta é essa: mas por que ela, a morte, vai estrear o inferno? Por que a morte vai para o inferno, então? O senhor entendeu a primeira parte dessa pergunta aí? A morte estrear o inferno. Estrear? Estrear porque será a primeira que vai ser lançada no inferno. Meu entendimento da pergunta foi esse. Mas a gente sabe que não é, né? Eu acho que o nosso irmão está pensando que a morte é um espírito, alguma coisa assim, então, né? De fato, é isso aí. Bom, mas mesmo assim, mesmo que a morte fosse um espírito, não é ela que vai inaugurar o inferno propriamente dito, né? Porque o inferno, quem vai inaugurá-lo, biblicamente falando, é o anticristo e falso profeta. Isso aí. Quando Jesus descer, não é? Logo após, ou no fim da grande tribulação, Jesus desce com a igreja, e aí a Bíblia diz que ele vai destruir os exércitos do anticristo. Claro, aqueles que morrerem, eles vão para o Hades. Porque é o que acontece com quem morre, a sua alma e o seu espírito, que são indivisíveis, são inseparáveis, né? Constituem o homem interior. A parte imaterial vai para o Hades, que não é o inferno propriamente dito. É uma antessala do inferno, como nós temos explicado aqui. Agora, no caso do anticristo e falso profeta, a Bíblia deixa claro que eles serão lançados vivos, né, no lago de fogo. Ou seja, eles já vão experimentar, na verdade, o ser lançado vivos aí, porque eles já vão experimentar de imediato a segunda morte. É um caso excepcional, porque eles não vão, assim, digamos, enfrentar a primeira morte, porque eles já vão direto para o lago de fogo, mas vão morrer. Que alguém pensa que, não, vão ser lançados vivos, então não vão morrer. Eles vão ser lançados vivos no sentido de que não vão provar a primeira morte. Mas a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, eles vão provar. Não é? Porque eles vão ser lançados diretamente no lago de fogo, porque eles vão ser, eles vão ser julgados, né? Na descida de Jesus à terra, eles já vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Então, eles inauguram
eles inauguram o lago de fogo. Agora, eu creio que o nosso irmão, ele está com aquela ideia de que, muita gente prega isso, na verdade, né, que a morte, porque da maneira como Paulo escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios, o final ali, ele se dirige à morte, né? Onde está a morte, o seu aguilhão e tal. Então dá a impressão que a morte é como se fosse um espírito muito poderoso, né? A morte e tal. Mas não, a morte é um estado. A morte é um estado. E ali nós temos uma personificação, né? Quando Paulo fala com a morte, quando ele se dirige à morte, não é que ele está falando com um espírito ou com algum inimigo de Deus que seja igual ou maior que Satanás. Não, ele está, na verdade, valendo-se de uma personificação para falar que a morte não terá poder mais e nunca mais sobre aqueles que tiverem seus corpos glorificados. Por quê? Porque está escrito ali, Paulo diz, né, que nós vamos ser revestidos da imortalidade. Então, a imortalidade, que é um atributo de Deus, Deus é imortal, mas ele vai comunicar esse atributo também. Claro, naquele momento, o atributo da imortalidade, o atributo também da impecabilidade, né, porque aquilo que é corruptível também se revestirá da incorruptibilidade. Então, por isso que Paulo ele utiliza essa maneira poética, vamos dizer assim, né, de expressar-se, e aí ele se dirige à morte. Agora, se é isso que o nosso irmão quis dizer, então eu creio que a resposta estaria dada. Mas quando ele fala aí que a morte vai para o inferno, aí pode ser que ele esteja se baseando lá em Apocalipse 21, ou melhor, 20, aquele texto que menciona o juízo final, Apocalipse 20, versículos 11 a 15, em que se diz que o mar dará aos seus mortos, e também a morte dará aos seus mortos, e o Hades dará aos seus mortos. O inferno, no caso ali, né? Só que o termo inferno no grego é Hades, não é o inferno final. E para quem não pesquisa de maneira mais minuciosa sobre esses termos, pode achar até que é uma contradição ou uma redundância, alguma coisa ali, um erro, né? Alguém pode achar que é um erro na redação, porque diz que o inferno dará aos seus mortos e depois o inferno será lançado no lago de fogo. Qual o sentido disso? É que o inferno ali é o Hades, né? É o termo Hades. O Hades é o lugar onde estão apenas os espíritos, a parte imaterial dos mortos ímpios. Então, quando diz ali que a morte dará aos seus mortos e o Hades dará aos seus mortos, veja, a morte dará aos seus mortos é uma maneira, é uma figuração de linguagem, na verdade. Isso aí se chama metonímia, né? É uma figura de linguagem pela qual se toma aí o símbolo pela realidade, e outros exemplos também que nós poderíamos dar nesse sentido. Quando se fala da morte, na verdade, são os corpos mortos, né? Os corpos que estarão na terra serão entregues. E aí tem um destaque para o mar, porque muitos não estão sepultados, muitos estão no mar. E também tem muitos que nem estão no mar, mas estão em alguma parte, estão na terra, mas se desintegraram. Veja, por exemplo, até desse. Eu até falei isso na aula de segunda-feira, lá em Silva Jardim, no caso lá das Torres Gêmeas. Quando elas vieram abaixo, em 2001, lá em Nova York, né, em Manhattan, no centro financeiro de Manhattan, quando caíram aquelas duas Torres Gêmeas, aquele atentado terrorista, houve corpos ali que nunca foram localizados. Por quê? Imagine, o fogo, aquilo caiu tudo, virou pó, e aí algumas pessoas foram localizadas porque algumas partes foram encontradas,
Agora, houve pessoas que nem isso foi possível, porque pulverizou tudo e também tudo foi incinerado, de maneira que eles juntaram tudo aquilo que estava ali, tiveram que até foi enterrado numa cidade próxima, e soube-se, claro, que as pessoas estavam lá porque a presença delas foi registrada e tal, a família nunca encontrou, então foram dadas como mortas, evidente, como presentes naquele local. Agora, quando Jesus voltar, se algum daqueles ali, porventura, eu creio que havia muitos salvos em Cristo ali, claro que no momento em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, e a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, claro que Deus é poderoso para reconstituir. Deus sabe onde está, porque a matéria não se perde, ela está em algum lugar da terra, espalhada ou amalgamada com alguma outra coisa, mas Deus vai fazer com que tudo aquilo seja reconstituído. Vai haver uma reunião, claro, dessa parte material com a parte imaterial que está no paraíso, no caso dos salvos, e aí Deus vai glorificar. No caso do ímpio, por ocasião do juízo final, também vai haver a reconstituição, mas não a glorificação. Não é um corpo glorioso, é um corpo ignominioso, mas vai ser também reconstituído para que a pessoa receba a sentença, porque a condenação final é para o ser humano integral, o ser humano espírito, alma e corpo. Porque o ser humano ele é tripartido, estamos até estudando isso na lição da Escola Dominical. Agora, voltando para a ênfase de Apocalipse 20, 11 a 15, que menciona lá que a morte será lançada no lago de fogo e também o Hades será lançado no lago de fogo, isso nada mais é do que uma referência ao fato de que, quando houver a ressurreição, tanto a parte material como a parte imaterial da pessoa, que vão ser reunidas, serão lançados no lago de fogo. Porque o mar dará os seus mortos. A terra dará os seus mortos. Claro, que diz ali, a morte dará os seus mortos, são os corpos mortos que estão na terra. É a parte física, é a parte imaterial, é a parte material, perdão. Agora, quando diz que o Hades dará os seus mortos, é a parte imaterial, porque a morte significa separação. Quando a pessoa morre, separa-se a parte material da parte imaterial. Na ressurreição, essas duas partes se reúnem. Por isso que diz, a morte dará os seus mortos, o Hades dará os seus mortos, porque vai haver a reunião. E aí a Bíblia mantém essa separação no momento de mencionar a conclusão, mencionar a condenação final. Mas não quer dizer que são duas pessoas diferentes. Não, é a mesma pessoa que terá sido reunida aí, a parte material com a parte imaterial. Por isso que diz que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Quer dizer que o ímpio, na sua totalidade, parte material mais parte imaterial, será lançado no lago de fogo, que esse sim é o Guiena, é o inferno final. Então veja, eu estou tentando aí interpretar a pergunta do nosso irmão, por isso que eu estou dando uma explicação mais longa, mas só para esclarecer então. A morte não é uma pessoa, a morte não é um espírito. Claro que a gente ouve muita oração dizendo espírito de morte, tal, sai dessa vida. Claro, às vezes até uma força de expressão para dizer, olha, se houver qualquer ameaça do inimigo para tirar a sua vida, tal, que seja repreendido. Nesse sentido, mas não é que você está considerando que a morte é um espírito, algum demônio especial, né? Claro que o diabo ele tem seus agentes causadores também disso, porque o diabo, claro, com os seus agentes, ele é homicida, né? A Bíblia diz que ele é homicida. Se ele é homicida, ele veio para matar. Ele veio para matar. Então, claro, se ele pudesse matar todos que ele deseja, ele já teria feito um estrago muito maior, é que ele age debaixo do controle de Deus. Deus não permite que o diabo faça tudo o que ele quer fazer, né? Mas ele tem, claro, alguma força em relação a Deus, ele tem algum poder, mas claro que Deus é o Todo-Poderoso,
E o diabo, dentro da sua esfera de atuação que Deus permite, ele tem feito um grande estrago, mas não tudo que ele gostaria de fazer, porque se ele pudesse fazer tudo que ele gostaria de fazer, ele já teria destruído muito mais, talvez ele tivesse destruído o mundo todo já, né? Imagina se ele tivesse liberdade total de ação, mas ele não tem. Então, mas ele tem seus agentes, causadores da morte, evidentemente. Mas isso não quer dizer que exista um espírito propriamente que seja denominado morte. A morte não é uma pessoa, a morte é um estado. E a maneira como Paulo se dirige à morte e tal, quando diz também a morte fugirá deles, não é que é um espírito fugindo lá em Apocalipse, não. É que as pessoas vão buscar a morte e não vão conseguir o seu intento. É esse o sentido, não é que é sempre uma maneira, nesse caso aí, claramente é uma maneira figurada, né, de se referir à morte. Eu creio que deu para lançar alguma luz aí, né, pastor? Com certeza vai esclarecendo, né? Aí nós temos aqui agora, a respeito do plano divino através dos séculos, a pergunta que o irmão nos enviou foi essa aqui: o que é a terra caótica que está ilustrada neste mapa? Um plano divino através dos séculos que aparece que aparece antes da terra restaurada. O plano divino através dos séculos, tem um livro também, inclusive, a CPAD, vende esse material. Essa ilustração, eu recentemente até busquei adquirir, porque uma pessoa pediu, e eu busquei adquirir, mas está esgotado. Mas é um material que a CPAD publicou em outros momentos, né? E, enfim, porém, neste momento está esgotado. Mas um material bastante interessante, que tem ali uma apresentação, eu não tenho ele aqui agora, mas na biblioteca da escola nós temos, né? Faz uma ilustração do plano de Deus, né? Desde o início até aquilo que é a revelação escatológica que nós temos. Mas, pastor Ciro, a palavra está contigo. O que é a terra caótica? Então, pastor Alex, primeiramente falando um pouco sobre N. Lawrence Olson, que é um grande teólogo pentecostal, né, que na verdade, inspirou a muitos teólogos assembleanos. Inclusive, eu aprendi muito com as obras de Lawrence Olson. Ele realmente, no meio assembleiano, foi um daqueles que escreveu sobre o dispensacionalismo, não com respeito aos fundamentos do dispensacionalismo propriamente, a questão que a gente menciona aqui sobre o dispensacionalismo normativo, né, as normas, aqueles pressupostos, mas ele explorou bastante a questão das dispensações, né? E por isso muita gente também acabou lendo apenas essa obra, reduzindo o sistema dispensacionalista a apenas essa questão de dispensações, sendo que isso não é o ponto fundamental do dispensacionalismo. Porque os dispensacionalistas, eles até divergem com respeito a essa questão das dispensações. Uns dizem que tem 7, outros dizem que tem 5 dispensações. Há um segmento que diz que são 3 ou 4. Então, isso não é o fundamental para o dispensacionalismo. Agora, Lawrence Olson, é bom que se diga, ele era claro, um defensor do pré-tribulacionismo, que é a nossa posição, do pré-milenismo, e ele acertou, claro, em muitas questões, e é um dos pais da nossa teologia, vamos dizer assim. Porém, nesse ponto, ele não defendia algo que nós podemos chamar de um consenso entre os teólogos pentecostais, né? Porque essa questão aí da terra caótica tem a ver até com aquela pergunta que nós respondemos recentemente sobre o gap, né? Gap theory, né? Aquela teoria do intervalo, ou teoria da lacuna, que defende aquela ideia de que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 tem milhões e milhões de anos entre um versículo e outro, porque Deus teria criado a terra perfeita, e aí depois, por causa do pecado de Satanás, aí essa especulação, ela tem algumas
alguns pensamentos diferentes, né? Uns dizem que o diabo ficou nervoso e destruiu toda a terra, outros dizem que o próprio Deus, por causa do pecado do diabo, resolveu destruir a terra para refazê-la. E aí fica uma coisa meio estranha isso aí, né? Parece que o diabo pode atrapalhar o plano de Deus na hora que ele bem entende, Deus é obrigado a refazer, e aí depois Deus coloca o homem no jardim, aí o diabo vai lá e tenta o homem, estraga de novo o plano de Deus. Do tipo que o diabo pega Deus de surpresa. Exatamente. Então, essa teoria é bem complicada, né? Porque não tem um fundamento assim para ela, é uma construção, né? É uma construção, a gente já, em outra ocasião aqui, nós demonstramos por que ela não se sustenta, porque ela se baseia em alguns versículos isolados e força também aquela afirmação, né, de que o versículo 2 de Gênesis 1 e 2, ali quando diz, e a terra era sem forma e vazia, a maioria esmagadora das traduções, das versões bíblicas pelo mundo, não é só em língua portuguesa, em todos os idiomas, inglês, espanhol, francês, eu já tive a curiosidade de pesquisar várias versões, a maioria esmagadora diz era, a terra era sem forma. Ah, mas no hebraico permite. Bom, de fato, aquelas pessoas versadas no hebraico dizem que esse verbo no hebraico pode ser traduzido por tornou-se, mas não ali. Ali não tem sentido. Ali seria realmente para ajustar a Bíblia a essa teoria do gap, né? Essa teoria do intervalo. Porque ali, claramente, o que nós vemos, pela própria construção de toda a narrativa do Gênesis, você vê que Deus, ele criou, formou e fez. Claramente, você tem a parte da criação, propriamente dita, criação do nada, né? Como é chamado no latim de ex nihilo, e também conhecido em teologia como criação imediata, né? Ou seja, Deus, sem ter nenhum elemento pré-existente, ele criou, ele disse haja e houve, ele criou a matéria-prima original para poder dar forma a essa matéria, né? Então foi isso que Deus fez. Por isso que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí quando diz a terra era sem forma e vazia, porque aquele que tinha criado a terra, ele depois passou a dar forma. Ah, irmão Ciro, mas aquele versículo de Isaías que diz que Deus não criou a terra vazia, mas criou-a para ser habitada. Então, esse texto não quer dizer que Deus recriou a terra, né? Mas quer dizer que Deus escolheu a terra para ser habitada. Esse é o sentido. Porque tem uma imensidade de planetas, porém, até hoje, né, ninguém conseguiu comprovar que tem vida de fato, né? Pode ter alguma coisa ali, algum elemento que alguém possa associar a algo que possa ter vida, mas seres, de fato, como Deus criou na Terra, fica claro que Deus escolheu a Terra porque, se você parar para pensar, para que Deus daria destaque para a Terra? Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra já está presente nos céus. Os céus ali é uma referência ao universo. A terra faz parte do universo. Agora, destacou-se a terra porque Deus elegeu a terra, Deus escolheu a terra para que ela fosse habitada. Esse é o sentido que Isaías menciona. Não é que Deus criou a terra e não fez ela vazia, mas foi o diabo que se rebelou contra Deus, aí a terra ficou vazia, Deus teve que recriar. Veja que isso já é uma construção. Então, quando você vê nesse mapa, eu tenho esse mapa, inclusive, em inglês, né? É um mapa interessante, pena que eu não peguei aqui para mostrar, mas tem muita coisa boa nesse mapa. Bom que se diga. Esse mapa do plano divino através dos séculos, ele apresenta uma história da criação, da redenção, ou melhor, da criação, da queda, da redenção, né? E é muito bom para você estudar a Bíblia, desde que você tenha algum conhecimento, né? É um panorama, né? Então, uma visão panorâmica. É, uma visão panorâmica. E ali
claro, como ele é defensor dessa teoria da Terra caótica, ou a teoria do intervalo, então ele apresenta que houve isso que eu acabei de mencionar. Deus criou a Terra, versículo 1 de Gênesis, Deus criou a Terra, e no versículo 2 você já vê a Terra destruída, porque o diabo teria se rebelado ali, quando Deus criou a Terra. Mas isso não se sustenta, né? Na verdade é uma suposição, é uma invenção, é algo que realmente não encontra assim um consenso, né? Não é consensual entre os teólogos pentecostais. Alguns teólogos pentecostais acabaram abraçando essa teoria. Eu, aliás, tive um pastor que foi um dos meus mentores, que ele propagava essa teoria, e eu, na época, eu ouvia tudo, eu não tinha assim um aprofundamento na matéria, mas depois, quando eu comecei a estudar melhor, eu entendi que nós temos que ser honestos, né? Isso, claro, não é uma matéria de declaração de fé, né? Aquilo que está na nossa declaração de fé, eu vejo como algo que já está consolidado, já foi debatido ao longo dos anos e só está, até hoje, mantido porque se trata, de fato, de matéria bíblica, doutrina bíblica. Porque alguém pode questionar, por que não mudou até hoje? Por que a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, a declaração de verdades fundamentais desde 1916 e até hoje não mudou nada? É porque, de fato, nós nos convencemos ao longo dos séculos que isso que está ali tem realmente fundamento bíblico, e eu mesmo sou defensor porque eu vejo fundamento bíblico. Eu fico até admirado quando vejo alguma pessoa do nosso meio aderindo facilmente a outros sistemas aí, como a gente até mencionou recentemente, essa questão do dispensacionalismo, né? Você tem o chamado dispensacionalismo revisado, que hoje em dia tem muita gente defendendo e tal, alguém anda dizendo, não, o revisado é melhor e tal, mas parece que não tem havido um cuidado aí com aquilo que está na nossa declaração de fé, até no nosso credo, nosso cremos, né? Quando você lê o cremos, você vê que o ponto 12 do nosso cremos, quando se menciona a segunda vinda, está claro ali que nós cremos na segunda vinda em duas etapas. Mas alguém falou, não, esse termo já está ultrapassado, para que duas etapas? É melhor falar o arrebatamento e a segunda vinda. Não é tão simples assim, porque o próprio arrebatamento é chamado de vinda. Sim. Quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, a Bíblia menciona a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Se você, então, admitir que o arrebatamento não é uma vinda, mas é o arrebatamento e não é a segunda vinda, ou não faz parte da segunda vinda, aí você já cria um problema. Então, eu prefiro ficar com a posição que sempre foi defendida, o nosso pastor Antônio Gilberto, que até hoje, já partiu para a eternidade, mas, na minha maneira de ver, continua sendo a maior autoridade nesse campo escatológico para nós assembleianos. Ele é muito claro, né, ao dizer que a segunda vinda, ela abrange 7 anos, tendo o arrebatamento como um evento inaugural, um evento desencadeador. E tem a segunda etapa, que é, na verdade, a descida de Jesus à Terra. Não vejo nenhum problema em você usar essa nomenclatura, né? Mas, nomenclatura por nomenclatura, claro, não vai prejudicar o nosso sistema, só que pode gerar confusão na medida em que o arrebatamento não deixa de ser uma vinda. Ah, irmão Ciro, mas então tem 3 vindas? Não, não é que tem 3 vindas, porque a vinda, propriamente dita, no sentido da descida de Jesus à Terra, a volta de Jesus, propriamente dita, é quando ele pisar na Terra. Que ele veio uma vez, e o autor de Hebreus é muito claro, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado. A primeira vez que ele veio como? Ele pisou na terra. Ele vai vir a segunda vez, ou seja, a consumação dessa segunda vinda é quando ele pisar na terra. O arrebatamento é muito mais um arrebatamento do que uma vinda, mas tem também o elemento da vinda, por isso que Paulo diz,
a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Então, tudo isso precisa ser bem entendido. Eu abri aqui um parênteses, né, para deixar claro, então, que nós divergimos aqui de Lawrence Olson, mas não é uma matéria isso não é uma matéria de defesa da fé, não é uma matéria de declaração de fé. Isso é um ponto secundário, é um ponto em que se permite realmente discussão, e eu particularmente não vejo fundamento nessa teoria do intervalo. Não vejo fundamento. Mas isso não deprecia, não vai qualquer desdouro aqui a obra de Lawrence Olson, que deixou uma grande contribuição, e quem puder ler, que leia as obras desse grande teólogo, Lawrence Olson, teólogo referencial aí para a Assembleia de Deus. Fechou. A respeito de ser pentecostal, a pergunta é esta aqui. Ó. Por que os cristãos dizem ser pentecostais se Pentecostes é uma festa judaica das primícias? Então, de fato, Pentecostes é uma festa judaica, né? O termo, para quem não sabe, significa quinquagésimo. Pentecostes significa quinquagésimo, porque quando eram inauguradas as festas de primavera, porque havia as festas de primavera e as festas de outono, fazendo 7 festas, né? A temporada de festas que Deus estabeleceu, o festival, né, vamos dizer assim, abrangia 7 festas, sendo 4 da primavera e 3 do outono. Então, quando era aberta essa temporada de festa, que era movido feixe lá, não é? Porque as festas, só para resumir, quem olha para o Antigo Testamento, né? Você tinha a festa da Páscoa, dos pães asmos, e algumas delas elas ocorriam ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a Páscoa, ela inaugurava as festas, mas ao mesmo tempo você já tinha também a semana dos pães asmos. Depois vinham as primícias e culminava com o Pentecostes no 50º dia após o início desse festival, né? Após a Páscoa, para resumir, né? Quando ocorria a Páscoa, contavam-se 7 semanas. 7 semanas são 49 dias. Então, contava-se a partir da Páscoa 49 dias, e aí no 50º dia era chamada festa de Pentecostes. Por isso que tem esse nome no grego, né? Esse nome não é do hebraico. O nome é do grego. Pentecostes. Pente te lembra do quê? Brasil em busca do penta, né? Penta. Penta tem a ver com 5, ou dependendo da frase, 50. Então, Pentateuco. Pentateuco, 5 textos. Pentecostes tem a ver com 50, que é 5 vezes ali o número 10, né? Então, veja, o Pentecostes era uma festa no 50º dia. Então, dentre as 7 festas, você tem 4, depois, no outono, você tinha também trombetas, expiação e tabernáculos. Agora, o que acontece? Por que nós somos chamados de pentecostais e nós também defendemos até a ideia de que a igreja, como um todo, deveria ser chamada de igreja pentecostal? Claro que os nossos irmãos de outras tradições não concordam com isso. Mas nós que somos assembleianos, nós vemos o adjetivo pentecostal como um adjetivo que deveria se aplicar a toda a cristandade. Por quê? Porque a era da igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Jesus tinha dito para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus morre na semana da Páscoa, depois ele ressuscita no domingo, e passam-se 40 dias, cerca de 40 dias após a sua ressurreição. Ele permaneceu entre seus discípulos num espaço de 40 dias, né? Falando aquilo que respeitava o reino de Deus. Claro que esse número não é exato, não é? Porque Jesus sobe
Jesus é assunto aos céus e o derramamento de poder ocorre exatamente no dia de Pentecostes, que seria o 50º dia após a Páscoa, né? Então, por ter acontecido no 50º dia após a Páscoa, esse derramamento inaugural do poder de Deus, que vem a ser exatamente no dia de Pentecostes, então, por causa disso, o que acontece ali, a partir dali, veja, eu escrevi um livro que é Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Por que eu chamo assim? Porque eu vejo que a primeira pregação, após o derramamento inaugural do poder do Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes, foi, então, uma pregação pentecostal por conta disso. Então, é uma referência ao dia do derramamento inaugural do Espírito Santo. Não tem a ver propriamente com a festa. Então, nós não somos pentecostais, não usamos esse termo, esse adjetivo, por conta da festa de Pentecostes, mas pelo que aconteceu naquele dia de Pentecostes, especialmente, quando ocorreu o derramamento inaugural do poder do Espírito. A partir daí, claro que esse termo veio a ser usado ao longo da história, não é que a igreja, naquele momento, ela adotou esse termo para si, falou, agora nós vamos ser uma igreja pentecostal. Esse termo pentecostal, ele é tardio. Quando houve o reavivamento da fé pentecostal, então a igreja ela é pentecostal, vamos dizer assim, mas o uso do termo é que é tardio, o uso do termo. O fato de o termo ser usado tardiamente não quer dizer que a igreja não era pentecostal até então, né? É como o termo trindade. O termo trindade não aparece na Bíblia e veio a ser usado posteriormente para designar uma doutrina bíblica. Embora o termo não esteja na Bíblia e começou a ser empregado ali no século III, século IV depois de Cristo, isso não quer dizer que a Trindade não seja uma doutrina bíblica em razão desse termo não estar vinculado na Bíblia, digamos assim, à triunidade de Deus, que é uma doutrina muito cara, né, para nós. Da mesma forma, o movimento pentecostal, as doutrinas pentecostais, as verdades pentecostais, quando nós nos referimos a isso, estamos dizendo as verdades ligadas, claro, ao Espírito Santo. As verdades, mais precisamente, paraclitológicas, né? Porque dentro da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo como Deus, como pessoa, você tem a paraclitologia, que é um destaque. É um destaque da pneumatologia numa referência às ministrações do Espírito Santo, né? Que são multifacetadas. O Espírito Santo, ele convence o pecador, o Espírito Santo, ele gera em nós o seu fruto, o Espírito Santo, ele batiza o crente no Espírito Santo, ele confere dons, e ele administra esses dons, né? Ele reparte particularmente a cada um como ele quer, ou seja, a ação do Espírito Santo na igreja, a dimensão, também conhecida como dimensão carismática, a dimensão dos dons do Espírito, tudo isso tem a ver com paraclitologia e tem a ver, para nós que somos pentecostais, com as doutrinas pentecostais, né? É apenas uma maneira de nos referirmos à obra do Espírito Santo. Então, respondendo ao nosso irmão, que perguntou isso, por que os cristãos pentecostais, né, utilizam esse adjetivo, se Pentecostes é a festa judaica, não tem a ver, na verdade, né, com isso. E aí só uma correção, né, que as primícias é uma festa e o Pentecostes é outra festa, né, que o nosso irmão ele falou, se Pentecostes é a festa judaica das primícias. Na verdade, o Pentecostes é a culminância, né? As primícias é uma festa e Pentecostes... Durou uma semana. Exatamente. Durou uma semana. Festa das semanas, porque é a culminância delas, né? Das 7 semanas que eram contadas, né? Os 49 dias. E ainda no 50º dia ocorria a festa de Pentecostes. Tá feito, então, aí, tá feito o esclarecimento a respeito do porquê somos pentecostais. Aleluia!
Muito bem. Essa é uma questão mais abrangente, né? Essa aqui é mais abrangente. É a questão que envolve aborto pós-estupro. Qual é a posição ou qual a posição sobre aborto em caso de estupro? Então, no nosso caso, né, para nós, o ser humano no ventre da mãe, no seu estado intrauterino, ou o ser humano no seu estado extrauterino, para nós, biblicamente falando, como vida, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Né? Quando nós olhamos para o Salmo 139, quando nós olhamos para Jeremias capítulo 1, nós vemos que Deus falou com o profeta, estando ele ainda informe, ou seja, ele não tinha nem forma. Quando Isabel cumprimentou Maria, ou melhor, quando Maria cumprimentou Isabel, né? Isso, João Batista já se pulou. E João Batista, que ali tinha algumas semanas, ele saltou no ventre da sua mãe, a sua mãe foi cheia do Espírito Santo, e ela se refere ao que estava no ventre de Maria como meu Senhor. E Jesus ali, àquela altura, era um ovo, né, vamos dizer assim, não tinha forma ainda propriamente, porque era muito recente. Então, a vida humana, biblicamente falando, ela é contínua a partir da concepção. Então, a partir da concepção até a morte, seja essa morte na fase intrauterina ou na fase extrauterina, não importa. Se alguém interromper de propósito a vida humana, que começa na concepção, estará cometendo, biblicamente falando, um assassinato. Veja, biblicamente falando. Porque os homens, claro, eles alteraram isso. Quando você estuda o direito, né? Eu lembro que na faculdade eu tive uma matéria com respeito a isso, com a questão do direito do nascituro, né? Eles falam muito do direito do nascituro, aquele que está para nascer, mas eles não consideram, o direito não considera o nascituro ainda uma pessoa. A pessoa é só a partir do nascimento. Agora, Deus considera o nascituro uma pessoa. Deus fala com a pessoa. Ou seja, João Batista era cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Então, mesmo na condição intrauterina, ele já era uma pessoa. Então, tudo isso que eu estou falando é para dizer algo que é um pouco difícil das pessoas aceitarem, porque nós estamos num contexto em que se fala muito em direitos e direitos das mulheres, e a mulher tem direito disso, direito daquilo e tal. E há um comportamento de que a vida que está no ventre da mulher pertence a ela. E ela tem o direito de fazer o que quiser com aquela vida, aquela outra vida que está dentro dela. E você sabe que pela própria biologia, quando é formada a célula, a nova célula, né? O zigoto no caso, né? A nova célula, que é uma nova vida no ventre da mãe, a própria mãe, o próprio organismo da mulher tenta matar aquela célula. O organismo da mulher reage para aniquilar aquela célula. Só que Deus dotou aquela célula, Deus dotou ela de uma capacidade diferenciada que ela consegue se proteger dessa reação da mãe. E ela sobrevive, porque ela é uma nova vida. Claro, depois, esta vida vai depender dos nutrientes da própria mãe, porque ela é gestada ali, ela está ali, no útero da mãe, né? Então, claro, a mãe, ela naturalmente ela vai querer também preservar aquela vida porque seria o seu filho. Nesses casos aí que é mencionado na pergunta, se diz que a mulher tem o direito de não querer ter, porque ela não queria realmente. Não, eu fui vítima de um ataque, eu fui vítima de um atentado contra mim. Por que eu vou ter essa vida ainda de uma pessoa que me atacou, me violentou e etc? Pois é uma questão muito difícil do ponto de vista ético,
Porém, quando você considera do ponto de vista bíblico e até da própria biologia, porque a biologia ela explica isso que eu estou falando de uma maneira categórica, de que é uma nova vida. Não tem como você dizer que aquilo é prolongamento do corpo da mãe, é um órgão que você pode tirar a hora que você bem entende. Ah, eu preciso tirar esse órgão, se bem que também não é bem assim que funciona. Mas sendo uma nova vida, em tese você não tem direito sobre ela. Você não tem direito de matar, porque a Bíblia diz, não matarás. Ah, mas eu não tenho culpa, porque eu não pedi para isso acontecer comigo. Pois é, mas é uma nova vida. Né? É uma nova vida que nós não temos o direito de tirar. Então a nossa posição, a única exceção, que é algo que também transcende a nossa capacidade, né, de agir nesse sentido, a única exceção que pode ser feita é numa circunstância em que vão morrer tanto a mãe quanto o filho. Né? Os dois vão morrer. Uma gravidez de alto risco, etc. E tem que haver uma intervenção da medicina para salvar uma vida ou perder as duas. Ou seja, ou salva a mãe, né, perdendo-se o filho, ou não fazendo-se nada, vão morrer as duas vidas. Então, é um caso excepcional em que a medicina tem agido nesse sentido para salvaguardar a vida daquela pessoa que já viveu mais, que já tem outros vínculos na Terra, claro, tem família, tem marido, tem outros filhos e tal. Então, evidentemente, num caso como esse, é um caso excepcional. Agora, não havendo esse tipo de questão, eu penso que não há nenhum respaldo, não há nenhum abono na palavra de Deus para praticar-se esse que é, biblicamente falando, um assassinato. Porque a Bíblia mostra claramente, e a biologia também, que a vida é contínua, desde a concepção. Mas aí os defensores do assassinato de pessoas no estado intrauterino, vão dizer, não é uma vida, é um aglomerado de células, eu não sei o quê, ainda não tem, na verdade, não sente dor. Vão começar a usar certos subterfúgios para querer justificar, na verdade, a defesa da promiscuidade. Porque tudo isso é porque quer se apoiar uma vida promíscua e depois dar à pessoa a possibilidade que vive numa vida promíscua, muitas vezes, quer dar a essa pessoa a possibilidade de cometer esse ato. Claro, não vamos generalizar. A pergunta é específica, ela fala de um outro caso. No caso da pessoa que é vítima de um atentado. Mas mesmo nesse caso, por mais difícil que seja para alguém ter que arcar com essa responsabilidade, tendo sido vítima de um atentado, embora seja muito difícil, veja, nós temos uma terceira pessoa que não tem culpa de nada disso. É uma outra vida. É uma outra vida. Então, o que deveria haver nesse caso, por parte do Estado, seria um apoio e tal, para poder ajudar essa pessoa que é vítima disso. Mas não dar assim uma solução que seria o assassinato, né? Porque isso é um tipo de assassinato, biblicamente falando. Claro que isso aí é polêmico, porém, a gente não tem como fugir do que a Bíblia ensina. E a gente tem muitos casos aí ao longo da história de pessoas que não sofreram essa morte antecipada, ainda no estado intrauterino, e se tornaram aí grandes personalidades até na área da ciência, na área da música, né? Um caso célebre, um caso conhecido é o de Beethoven, né? Que os seus pais estavam dispostos até a cometer esse crime, né, digamos assim, sabendo que ele poderia nascer com certas deficiências, né? E de fato ele tinha algumas deficiências auditivas no caso, mas se tornou aí um grande compositor, né?
E então é uma questão que nós, de fato, temos essa posição de não apoiar, né? Não apoiar esse tipo de ação contra a vida dessa pessoa, porque biblicamente é uma pessoa que está no ventre, mas já tem, na verdade, espírito, alma, porque no momento em que há a concepção, evidentemente, né, Deus, a vida, não existe vida humana sem que Deus sopre, né, o sopro divino tem que estar presente, que constitui justamente o espírito, a alma. Então não é simplesmente um aglomerado de célula, né, como dizem aí os defensores de certas ideologias. Maravilha, meu pastor. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar essa última questão para a próxima aula. O que é a Operação Tapete Mágico, o que foi, não é, na verdade, e o que ela tem a ver com os sinais apocalípticos. Esta questão será a primeira da nossa próxima aula. Deixa eu ver aqui, ó. A nossa próxima vai ser dia 22 de outubro. 22 de outubro, então, a nossa próxima aula, quarta-feira. Lembrando que sempre às 22 horas, toda quarta-feira, estamos aqui, eu e o pastor Ciro Zibordi, não é, para essas lives, que são aulas onde o pastor Ciro responde as perguntas que os irmãos nos encaminham, não é? As que foram feitas hoje aqui já estão devidamente registradas. Deixa eu só pegar aqui para os irmãos, para mim falar algo, porque às vezes o pessoal fala, mas a minha pergunta ainda não foi respondida, e tal, e coisa e tal. Então, a última pergunta que eu registrei aqui foi a de número 1000.